Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo, dia 3 de maio, e nós estamos aqui para o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, nosso vídeo pós-jogo. O Botafogo ontem, às 16 horas, no estádio Newton Santos, conseguiu a façanha de ser derrotado de virada pelo Remo. O Botafogo abre 1-0 e aí o Remo vira e ganha por 2-2. E nós vamos falar sobre isso. Mas você sabe que sempre antes do nosso pós-jogo, propriamente dito, nós temos uma primeira parte. E essa primeira parte eu tenho dedicado ao Scout Sem Mimimi, né? Ao nosso quadro Scout Sem Mimimi, aonde nós já falamos sobre os goleiros, nós já falamos sobre laterais direitos, nós já falamos sobre os laterais esquerdos, nós já falamos sobre os zagueiros. Hoje nós iríamos falar sobre os volantes. Celso, o que acontece que você desistiu de falar dos volantes? Não, eu não desisti de falar dos volantes. Apenas eu entendi que, em virtude de determinadas atuações do nosso time, de determinadas escolhas dos treinadores do nosso time, eu resolvi fazer aqui uma parte, né? Fazer uma parte nessa nossa nesse nosso Scout Sem Mimimi, para explicar algumas situações que nós vemos como situações primordiais para um time obter sucesso, para um time obter títulos, para um time obter sucesso, né? Longevidade nas suas competições, correto? Então, eu quero voltar a alguns vídeos que eu já fiz, vídeos passados, aonde eu pontuei a necessidade de todo o time. Sim, eu quero deixar isso bem claro. Todas as vezes que eu fiz essas colocações, eu mostrei, eu apresentei dados, não só dados de números, mas dados de fatos, né? De fatos. Então eu apresentei dados. Então é incontestável o que eu estou falando, porque os números e os fatos mostram isso. E hoje nós vamos ver esses fatos que eu vou relatar. Então eu falava nos vídeos passados, quando eu estava falando com vocês, sobre a montagem de um grande time. A montagem de um grande time. Goleiro fundamental. Goleiro fundamental. Você vê, hoje no Brasileiro. Depois eu vou fazer novamente essas definições com os goleiros, as posições que eu falo. Eu já fiz isso com os centroavantes, eu não sei se você vai lembrar. Eu mostrei os centroavantes, a importância de um centroavante. Eu mostrei com dados de todas as seleções, que é mais fácil você pegar as seleções, porque seleção é de 4 em 4 anos, correto? A Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. Então eu peguei desde dos anos 70, 1970, que foi a primeira Copa que eu vi, apesar de ter 9 anos apenas. Eu lembro como se fosse hoje, lembro de todos os gols da Copa de 70 eu lembro, até porque eles se repetem aí na mídia, correto? Então, eu mostrei a questão dos centroavantes. O Brasil teve centroavante em todas as seleções, a Alemanha centroavante em todas as seleções, a França centroavante em todas as seleções, a Argentina centroavante em todas as seleções. Essas foram as seleções que vieram conquistando títulos.
A Espanha, que foi campeã nesse inteirinho, com o centroavante. Então, é a importância dos centroavantes. Depois eu vou falar sobre a importância dos goleiros. Mas eu vou ser rápido aqui no futebol brasileiro. O Flamengo tem o Rossi. O Palmeiras, Carlos Miguel. Cara, se você tivesse visto o jogo Palmeiras e Santos, você ia ver a quantidade de defesas feitas pelo Carlos Miguel. É impressionante a quantidade de defesas, meu. O Rossi, você vê, é impressionante a quantidade de defesas que o Rossi tem. Correto? Atlético Mineiro, apesar de estar com um time bem abaixo do Botafogo, é impressionante a quantidade de defesas que faz o Everson. Se você pegar o Grêmio, que ontem jogou também, se você pegar o Weverton, né, aquele goleiro Weverton, você vai ver a quantidade de defesas que fazem esses goleiros. Pega o São Paulo, Rafael, ontem o jogo Palmeiras e Santos, cara, foram defesas espetaculares dos dois goleiros, o Gabriel Brazão e o Carlos Miguel. Você fica impressionado. Então, eu estou mostrando, é fato. Não tem como você contestar. Ah, mas o que você vai falar do Neto? Não, cara, não vou falar do Neto, não vou reclamar do Neto. Correto? Apesar das falhas ontem, por exemplo, eu não vi esses detalhes no Neto. Mas eu vejo que o Neto é aquele tipo... É como falavam do Raul, né? Chama golaço. É o cara que chama golaço. O Neto é o cara que chama gol, meu irmão. Qualquer bola que vai no gol entra e qualquer defesa que ele faz miraculosa, milagrosa, sobra no pé do atacante do adversário. Então, é por aí. Então, eu estava falando. Aí eu falava dos zagueiros, né? Mas não fiz essa explanação, mas eu vou fazer essa explanação direitinho como eu fiz. Então, como nós vamos falar dos volantes, e ontem nós vimos a insistência, eu já falei aqui, o Medina não é volante. Não adianta insistir com o Medina de volante. Correto? Então, cara, a importância dos volantes numa seleção ou num time qualquer que pretenda ser campeão. Correto? E aí eu fiz a mesma análise que eu fiz dos outros. Eu fui lá no chat GPT e pedi as seleções que foram campeãs dos anos de 1970 até 2022, que foi a última Copa. E nós vamos ver a mesma coisa no ano de 2026. Porque todas as seleções têm um grande volante. Um volante de ofício. Não é um volante improvisado, é um volante de ofício, um marcador, um pegador, um cão de guarda, como chamam, um pitbull, como chamam. Então fui lá. 1970, Brasil campeão. Quem era o volante? Clodoaldo, volante de marcação. Além disso, nós tínhamos na zaga o Piazza, o Wilson Piazza, que era volante no Cruzeiro e foi adaptado para jogar de zagueiro ao lado do Brito. Correto? Mas o Piazza era volante também. Então você vê a importância do volante. Aí você vai para 1974. A Alemanha tinha o Bonhoff. Era o volante da seleção alemã. Volante de marcação. Correto? E, além disso, a Alemanha tinha como zagueiro o Beckenbauer, que era volante. Em 1970, o Beckenbauer era volante. Depois, em 74, ele recua para a zaga e o Bonhoff assume aquela posição. Isso eu estou falando, cara, para você ver a importância. Não adianta você querer improvisar, cara. Não adianta, você tem que ter o cara de ofício. Em 78, a Argentina tinha o Gallego, que jogava como volante. Tinha o Adriles, que jogava de um lado, que também era uma espécie de volante, tinha um segundo volante, e o Mário Kempis, que jogava no ataque. Em 82, a Itália tinha o Tardelli. Além do Tardelli, tinha um cara que ficou ali, muito conhecido, o Gentili, porque ficou ali perturbando o Zico de todo jeito. Então, Tardelli, na Alemanha. Em 86, novamente, a Argentina tinha o Batista. Naquele time do Maradona, o volante era o Batista.
Em 90 é o único título que eu, por exemplo, não sabia que ele jogava de volante. Mas naquele dia, naquela seleção, ele jogou de volante. É o Lothar Matthaus. Está lá. Tinha outros jogadores que faziam aquela composição no meio, mas o volante era o Lothar Matthaus. É a única seleção que eu vejo que não existia um volante de marcação. 94, Dunga. Além do Dunga, tínhamos o Mauro Silva. Tínhamos Dunga e Mauro Silva, 2 volantes. E ainda tínhamos 2 meias recuados. O Mazinho e o Zinho, ser enceradeira. Correto? Em 98 vem a França com Deschamps. Didier Deschamps. Era o volante da seleção francesa. Em 2002, nós tínhamos o Gilberto Silva. Além disso, em 2002, nós jogávamos com um terceiro zagueiro que também era volante, que era o Edenilson. Edmilson, eu acho que era o nome dele. Edmilson, era o nome dele. Jogava no São Paulo, era zagueiro e era volante. Então tínhamos o Edmilson, Gilberto Silva e Edmilson. Em 2006, a Itália foi campeã. E eles tinham o Gattuso. Todo mundo conhece, já ouviu falar no Gattuso em 2006. Em 2010, a Espanha tinha o Busquets. Busquets era o volante da Espanha. Em 2014, a Alemanha tinha o Schweinsteiger. Não sei se vocês se lembram, o Schweinsteiger corria o campo todo. Era o cão chupando manga ali, o Schweinsteiger, que dava ali um suporte para aquele outro segundo volante da Alemanha, que fez inclusive um gol no Brasil, roubou a bola, foi embora e acabou fazendo um gol. Eu esqueci o nome dele, correto? Então tinha o Schweinsteiger. Em 2018, a França tinha o Kanté. Todo mundo também deve lembrar do Kanté, um volante de extrema qualidade na marcação. E em 2022, a Argentina tinha o Enzo Fernandes. E agora, com certeza, vai ter uma seleção que vai ter um campeão com um volante. Porque se for o Brasil tem volante. Tem Casemiro, tem o outro zagueiro, o outro volante lá que bota lá, tem Casemiro, tem vários volantes aí na seleção brasileira. O que mais tem na seleção brasileira é volante. Mas não acredito que o Brasil vai ficar muito tempo sem ganhar nada. Mas a França tem volante, né? Vitinha, se não me engano, tá na seleção de Portugal, tem volante. Na Espanha tu tem vários volantes ali na Espanha. Na Inglaterra você tem o Declan Rice. Você tem, cara, é tanto jogador que até os melhores do mundo estão ficando na reserva lá na Inglaterra. E não tem lugar para botar todo mundo. Cole Palmer, esses caras devem ser tudo reserva lá. Tem muito jogador. Correto? Então, cara, dificilmente você vai ser campeão, você vai ter sucesso sem um volante de marcação. E aí vamos entrar no pré-jogo. O que acontece? Vem o time do Botafogo pro jogo. O time do Botafogo pro jogo. Você deve lembrar que em todas as minhas escalações eu coloco ali um volante. Ou vai jogar o Edenilson de volante, ou vai jogar o Alan de volante, de preferência que seja o Alan, porque é um volante mais específico, correto? Tirando, você faz a substituição, tira o Alan, você bota o Newton, correto? Você tira o Alan, você pode botar o Ítalo, que já jogou de volante. Se você tira o Newton, você pode botar o Justino, que já jogou de volante. Então, cara, você precisa ter um volante de demarcação. E aí, ele vem com o time dele. Ele escalou lá o time, correto? Qual foi o time dele? Ele veio com o Neto, Vitinho, Ferrarese, Bastos, Alex Telles. Ele vem com Medina de primeiro volante. Cara, não existe isso. E não botou nenhum Edenilson. Ele botou Medina, Danilo e Motor. Cara, não quer um time produtivo. Me perdoa, eu não estou aqui para ensinar o treinador a treinar seu time.
Eu estou mostrando fatos para você. Eu estou mostrando fatos. Olha o Flamengo, cara. Eric Pulgar é o titular. Não tem Eric Pulgar. Everton Araújo, que entra ali naquela posição. Não tem Everton Araújo. Recua o Jorginho, que era o primeiro volante da seleção italiana. Um cara que já acostumou a jogar de primeiro volante, que sabe jogar de primeiro volante. O Medina, ele nunca foi primeiro volante. Cara, eu acompanho o Estudiantes. O primeiro volante do Estudiantes era o Ascaciba, que eu já falei, já fiz até vídeos falando sobre volante, indicações de volante para o Botafogo, e eu botava lá o Ascaciba. Eu comparei o Ascaciba no SofaScore. Eu faço esse desafio para você. Pega lá, digita o nome Ascaciba, volante do Estudiantes de La Plata, e depois compara. Eu comparei, ó, no futebol brasileiro, eu comparei com Pulgar. O Ascaciba vence. Eu comparei com Cauã, esse garoto Cauã Barros do Vasco. O Ascaciba vence. Eu comparei com Martinelli. O Ascaciba vence. Então, nossos três adversários. Eu comparei na época com Richard Rios, que era o volante do Palmeiras. O Ascaciba vence. Depois tinha o Moreno, era um outro. Tinha o Richard Rios e tinha um outro, que era não sei o que lá. Aníbal Moreno, do Palmeiras. O Ascaciba vence. Eu comparei com o Thiago Maia, do Internacional. O Ascaciba vence. Cara, eu comparei o Ascaciba com os melhores volantes do futebol brasileiro. E ele vence todos. O único que o Ascaciba não vencia era o Sousa, o Santiago Sousa do Racing. O resto ele vencia todos. Todos. Então o Medina nunca foi o primeiro volante no Estudiantes. Então não adianta você fazer, cara. Pelo amor de Deus. É por isso que eu falo, por isso que eu não vou no jogo. Porque chegar no jogo eu fico nervoso igual. Eu estou aqui, você está vendo. Aí ontem eu nem vi o jogo direito. Vou falar a verdade, eu nem vi o jogo direito, nem vou comentar muitas coisas sobre o jogo, mas eu vi o jogo de alguma coisa. Mas uma coisa eu sei, os primeiros momentos que eu vi do jogo, eu vi, cara, esse cara insistiu em botar o Medina como primeiro volante. E nem botou um jogador para sustentar ali, para dar apoio ao Medina. Ele colocou o Danilo, como eu falei aqui, e colocou o Montoro. Cara, o Montoro, inclusive eu vi ali na live do Anderson Mota, até nervoso, eu ainda estava nervoso, e o Anderson Mota também estava nervoso, só que eu não falo nada, né, cara? Eu fico lá, eu fico só ouvindo, vendo a live, não fiz comentário, não fiz nada, mas o Anderson Mota estava falando. E aí eu quero entrar no detalhe do que ele falou, que eu já reparei há algum tempo, e eu vou explicar para você. Cara, o Montoro, quando chegou, ele era um dos jogadores que mais fazia a recomposição. Eu falava isso, cara, esse garoto aí, magrinho, ninguém dá nada por ele, mas ele faz uma bela recomposição. Ele volta, ele dá um carrinho, ele ajuda, às vezes, o lateral de esquerdo a sair jogando. Ele, muitas vezes, ele estava como lateral esquerdo. Eu não sei se vocês se lembram, eu não sei se foi contra o Paris Saint-Germain ou contra o Palmeiras, que ele pega uma bola pelo lado esquerdo do campo, pela linha lateral esquerda do campo, e vai em progressão desafogando o nosso lateral. Desafogando o nosso lateral. Então, eu falei com isso. E depois disso, o Montoro teve uma lesão no ombro. Vocês se lembram disso? Que ele teve que passar por uma cirurgia no ombro, que ele teve uma lesão? E depois dessa lesão, ele nunca mais foi o mesmo no quesito de recomposição. No quesito defensivo. E no quesito ofensivo, eu reparei também que ele não faz mais aquele confronto com o jogador adversário. Antigamente ele parava uma bola pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda, vamos dizer assim, e fazia ali um malabarismo, tentava um toque de 3 dedos, tentava uma jogada de beleza plástica, vamos colocar assim, e agora ele não está fazendo. Depois da contusão que ele teve no ombro. Não dá mais o carrinho,
correto? Não faz mais o combate corpo a corpo. É lógico que como ele está no campo, cara, ele não pode evitar o contato. Em algum momento, como diz na brincadeira, né? A meme, esperou o contato veio e segue o jogo. É mais ou menos isso. Ele não tem como fugir. Então ele entrou com esse meio campo e nós perdemos, cara, na questão combatividade, na questão de recomposição e até na questão de criação. E no ataque ele entrou com o Kadir, ele entrou com o Arthur Cabral e ele entrou com o Matheus Martins. Ou seja, ele optou por aquela situação que eu falava para vocês no pré-jogo, eu falei isso. Cara, eu tenho certeza que ele vai continuar optando pelo 4-3-3. Mas eu sempre falei para você, cara, o 4-3-3, ele é proveitoso quando você tem um time que vai te dar espaço. Contra aquele time que você tem o ônibus estacionado na porta, uma linha de 5 jogadores ali, como segunda barreira antes de você adentrar, né, no espaço de defesa do adversário, cara, é muito difícil. Um 4-5-1, um 3-5-2, é muito difícil você ultrapassar essa linha de 5. E aí você precisa de quê? De jogadores de jogadas individuais. O que não é o caso do Kadir e o que não é o caso do Matheus Martins, nem tampouco do Cabral. Até o Matheus Martins tem mais essa facilidade de pegar a bola e driblar. Mas é um cara de pouca inteligência espacial, aeroespacial, de limitações de campo. E aí, cara, você acaba sufocando esse jogador, não permitindo que ele jogue. Porque ele não tem, cara, não adianta você. Correto? Então, o Botafogo entrou dessa forma em campo. O time começou pressionando, porque todo jogo que eu falo também, já falei várias vezes, toda vez que você joga com um time que nunca jogou no estádio Newton Santos, os primeiros 15, 20 minutos você tem como pressionar, porque ele ainda não está acostumado com a grama sintética, com o espaço do campo, né, com a distância grande da torcida, ele sente. Quando ele começa a entender que o campo em si é um excelente gramado para você jogar, que não é o campo como é o da Arena da Baixada, que é o único gramado que é muito diferente, quando você observa que a torcida não faz tanta pressão por causa da distância que ela fica do centro ali, do gramado, né? A distância da grama para a torcida, não tem aquele caldeirão todo. Quando você sente que a torcida não está totalmente prestigiando ali, que você não está botando 40, 50 mil torcedores ali, você está botando metade, 20. Ontem foram 26, se não me engano. Então eles começam a jogar com mais desenvoltura. E foi isso que o Remo fez. O Botafogo dominou os primeiros 20 minutos, fez o gol com o Ferrarese, bola parada, começa a funcionar um pouco melhor a bola parada do Botafogo. Mas, cara, depois não fez mais nada. Não conseguiu ferir a defesa adversária. O primeiro tempo terminou 1-0. No segundo tempo, ele não volta com aquelas substituições, já devia ter tirado o Montoro, insiste com a... Muita gente falou isso na mídia, né? Cara, ele já errou nos relacionados. Eu também achei que errou nos relacionados. Até falei com meu filho que estava aqui em casa, depois meu filho foi para casa da onde ele mora, lá na mãe dele, ele preferiu ver o jogo lá. Correto? Então, eu falei, cara, não é possível. Continua com o Tuco Correia. Não dá oportunidade ao Villalba. Não dá oportunidade ao Antony. Você está entendendo? Então, cara, como eu falei, não quero ensinar. Eu estou apresentando a você fatos. Primeiro fato. Cara, tem que ter volante. Botou 2... Medina, Danilo, um volante. A Medina, Edenilson, um volante. A Danilo, Edenilson, um volante. Ah, qual volante? Alan Newton,
improvisa o Ítalo, improvisa o Justino. É melhor você fazer isso do que você não ter volante. E você insistir com um jogador de volante que não vai te dar sustentação defensiva. E você insistir com jogadores que não vão te dar recomposição. O grande problema do Botafogo é a recomposição, cara. Já mostrei também que todos os times que estão nos primeiros lugares na tabela e todos os times que atuam na ponta do futebol mundial têm um setor de recomposição. Cara, ontem eu vi o jogo do Arsenal, o Bukayo Saka, o cara que não está jogando há 5 meses, não está jogando há praticamente 2 meses. Entrou ontem, cara, já fez a diferença por fazer essa recomposição. Correto? O tal de troçar lá pelo outro lado faz a recomposição. Tu tá entendendo como é que é o negócio? Você chega no Manchester City, você vê o Bruno, o pontinha deles aí, que até vai embora, o português, faz uma recomposição. Lá do outro lado, aquele Doku, lá ele, né? É ele lá, né? Nesse caso aí não é nem lá ele, é lá dentro, né? Aqui não. Quem dá é ele. Mas é o nome do jogador, faz a recomposição. Lamine Yamal, você vê, faz a recomposição. Do outro lado, lá do Barcelona, a Rafinha faz recomposição. E no Botafogo ninguém faz a recomposição. Matheus Martins não consegue recuperar uma bola. O Cabral não consegue recuperar uma bola diferente do que fazia e do que faz o Igor Jesus. Eu vejo aí, outro dia eu vi ali o jogo do Nottingham Forest contra o Aston Villa, pela Copa lá da Inglaterra lá. A quantidade de bola recuperada pelo Igor Jesus no setor defensivo. No setor defensivo. E o Igor Jesus procurando revezar com o outro atacante lá, essa recomposição defensiva. E o Arthur Cabral não faz. E do outro lado, também não se faz nada. O Kadir ainda é o melhor dos 3. Por incrível que pareça. E na hora de fazer as substituições, ele tira o Kadir. Ele tira o Kadir, ele tira o Medina. Vamos supor, os 2 melhores. Ele tirou os 2 melhores. Correto? Aí você vê, e eu não vou falar aqui das outras substituições equivocadas que ele fez, mas você vê que não. Eu digo, sempre disse isso, cara, técnico não ganha jogo. Realmente, o técnico não ganha jogo, mas o técnico perde o jogo. Ele perde o jogo na hora de quê? Na hora de relacionar os jogadores. Em 3 momentos, o técnico perde o jogo. Na hora que ele relaciona os jogadores, na hora que ele faz a escalação dos jogadores e na hora que ele faz a leitura do jogo e faz as substituições erradas. Nesse momento, o técnico perde o jogo. Ele relacionou mal, ele escalou mal porque faltou o volante e ele substituiu mal. Então, essa, cara, é a nossa via crucis nessa questão aí do treinador. Não estou falando que ele tem que sair, eu não estou falando que eu estou ensinando ele, mas eu estou te apresentando fatos. Fatos, cara, que pelo jogo são incontestáveis. Eu estou te mostrando vários. Eu te mostrei o jogo Santos e Palmeiras. Eu falei do jogo do Grêmio e Atlético Paranaense. Correto? Eu falei do jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro, da diferença dos goleiros, dos volantes que os times têm, dos fatores de recomposição que os times conseguem apresentar. E você vê que o Botafogo não tem isso. Ok? Então, cara, eu não vou ficar aqui me prolongando no pós-jogo, porque eu já passei do tempo, vou encerrar com 30 minutos e eu espero que você fique até o final. Eu tive essa necessidade de falar sobre volantes, da importância dos volantes, correto? E aí o Grêmio, o Remo acaba virando o jogo, gol do Aleph Manga e o outro gol lá do Jajá.
e o Botafogo ficou a ver navios e com mais uma derrota. Então, esse é o nosso pós-jogo, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.